Mucuyu, meus irmãos, a bênção para quem é de a bênção, axé para quem é de axé, motumbá para quem é de motumbá. Hoje nós vamos dar sequência em mais um vídeo do curso de Curimba. Hoje é o segundo vídeo e nós vamos falar de alguns tópicos. O primeiro tópico é a organização da Curimba, descrevendo os médios que fazem parte do grupo musical e as suas funções. O segundo tópico que nós vamos discutir são os instrumentos que são utilizados dentro dos terreiros de Umbanda. Eu vou descrever quais são e quais as funções desses instrumentos dentro do terreiro e quem pode tocar cada instrumento. Então, uma curimba de terreiro, ela é composta por vários médiuns integrantes e cada um deles tem uma função a desempenhar lá dentro. No princípio, nós tínhamos somente ogãs, né, somente pessoas que tocavam os tambores e tocavam algum outro instrumento junto. Mas hoje nós já estamos em condições de descrever várias funções, vários cargos, por assim dizer, que podem existir dentro de uma curimba de terreiro. Então o primeiro deles é o ogã, ou atabaqueiro, curimbeiro, tamboreiro, como vocês quiserem chamar. A minha interpretação é de que todos esses nomes, né, esses pronomes, significam a mesma coisa. Pessoa que toca o tambor, que toca o atabaque. Existem doutrinas que vão separar atabaqueiro, curimbeiro, de ogã ou de tamboreiro, colocando uma diferenciação na questão da hierarquia, quando a pessoa é iniciante ou quando a pessoa já é cruzada, já é mais apta, mais preparada, daí sim ela é chamada de ogã. Lembrando que isso a gente está falando da Umbanda, porque no Candomblé um ogã ele é interpretado de forma diferente. O ogã ele tem muitos preparos, tem uma iniciação muito mais elaborada, e o ogã de Umbanda ele não é igual ao ogã de Candomblé, tá? Mas vamos focar na Umbanda. Então, quando a pessoa ela é preparada dentro de um terreiro para desempenhar os toques, os cantos e algumas outras atividades também, como ajudar na organização do salão, ajudar em trabalhos externos, em firmezas da casa. Esse tipo de atividades podem ser desempenhadas também por um ogã. Outro cargo que existe é o cargo de samba. A maioria das vezes, esse cargo é atribuído a uma mulher dentro da religião. Mas não é uma regra, pode existir também um homem que tem o cruzamento de samba. O samba de terreiro, ou a samba de terreiro, é a pessoa responsável por puxar os pontos, por dar a ordem de começo, meio e fim, de mudar o ritmo, de mudar o toque, de parar. É a pessoa que dá o segmento da gira. É como se fosse um ritmista de bateria ali, é a pessoa que mantém a coisa andando, o ritmo sempre acontecendo, né? Não deixando lacunas, não deixando o silêncio tomar conta do trabalho. Outra função é o chefe de curimba ou o capitão de curimba. Também pode ser desempenhado por um homem ou uma mulher, não tem restrição nenhuma. E nessa posição, geralmente está o ogã mais velho da casa, o ogã mais antigo, pelo fato de que é a pessoa que tem mais conhecimento sobre os fundamentos daquele terreiro. E é a pessoa mais capacitada para dar seguimento na gira, para puxar os pontos, para seguir as suas intuições quando for necessário, né, responder os acontecimentos que estão tendo no salão. E muito provavelmente o chefe de curimba é uma pessoa de muita confiança do pai e da mãe de santo. Porque o pai e a mãe de santo não espera que as coisas aconteçam sozinha. Ele espera que o chefe de curimba tenha a intuição, tenha a capacidade de tomar iniciativa e puxar o ponto e dar seguimento e trazer uma linha ou mandar aquela linha embora e assim por diante. Não necessariamente é obrigatório que haja um cruzamento para que um ogã se torne chefe de curimba ou capitão de curimba, porque esse cargo ele é importante para que as coisas aconteçam da forma correta, mas não necessariamente que o chefe de curimba tenha um cargo a mais, ele é um ogã com um cargo a mais. Não.
Ele simplesmente é a pessoa que está mais capacitada para comandar aquele grupo. O último cargo que eu vou descrever é a figura de pai ou mãe Ogã. Então eu já quero começar falando que na Umbanda nós não temos problema nenhum quanto à presença de uma mulher na curimba. O candomblé interpreta isso de outra forma. As mulheres não podem tocar e para elas são reservadas outras funções específicas que homens não podem desempenhar. Mas na Umbanda isso não existe. Então, por herança cultural, a gente utiliza o nome Pai Ogã e utilizamos também o termo Mãe Ogã, ok? O cargo de Pai e Mãe Ogã dentro da curimba, ele é desempenhado pelo aquele Ogã ou aquela Ogã que tem mais conhecimento, tem mais preparo e ele tem uma figura semelhante à de um pai ou mãe pequena. Então ele tem uma hierarquia muito próxima do pai e da mãe de santo. Ele é o segundo no comando do terreiro, quando for necessário. Ele pode tocar uma gira, ele pode abrir os trabalhos, ele pode fazer as firmezas da casa. Só que o papel dele é desempenhado sempre no âmbito da musicalidade do terreiro, da curimba do terreiro. Não quer dizer que o pai Ogã, a mãe Ogã não podem incorporar. Podem. Se eles tiverem esse desenvolvimento, esse feeling, né? Mas não é muito comum. Dos médiums que eu conheço que são pai Ogã ou mãe Ogã, nenhum deles trabalha incorporado com os seus guias no salão. Eles trabalham só atrás dos atabaques, atrás da curimba mesmo. Na maioria das vezes, essa pessoa ela é também o chefe de curimba. É o capitão da curimba, é o chefe daquele grupo. Justamente por ter mais conhecimento, por ter mais experiência, por saber comandar aquele grupo, por ter confiança da hierarquia do terreiro, do pai, da mãe de santo, dos guias. Então é tudo uma questão de aprendizagem e de evolução. Em relação aos instrumentos, vamos começar explorando os tambores. Então, como já foi dito em outros vídeos, a Umbanda utiliza 3 tambores ritualísticos dentro do seu trabalho espiritual. Esses tambores são também chamados de atabaques, ou congas, ou bongos, mas enfim, são todos tambores. Os atabaques eles são divididos em 3. O rum, que é o atabaque mais grave, geralmente é o atabaque maior, e esse atabaque é tocado pelo Ogã que vai comandar o trabalho. O Ogã que vai gerenciar aquelas pessoas que estão ali na curimba do terreiro. É o atabaque principal e ele tem o papel de invocar os guias. Ele vai trazer a vibração do plano espiritual para dentro do terreiro. Então ele traz o Orum para o Aie. Ele traz os orixás para a terra. Ele traz os guias para o terreiro. O segundo tambor é o rumpi. É o tambor que tem uma vibração média. Ele tem um som intermediário. Geralmente ele não é muito agudo nem muito grave, né? E esse tambor, muitas vezes, ele é utilizado nos terreiros num sentido de proteção. Então é o rumpi quem faz a proteção do terreiro, que faz a proteção da curimba, dos médiuns. É muito comum que nesse atabaque estejam tocando geralmente pessoas que são filhas de Ogum, de Oxóssi ou de Xangô. Justamente pelo fato desses orixás terem características de quebra-demanda, de vencer das energias negativas, de desfazer as coisas ruins, de abrir nossos caminhos. O terceiro tambor é o Lé, ou Lê, pode ser dito das duas formas, Lé ou Lê. Esse tambor, ele é o mais agudo, ele é o menor, e na maioria das vezes ele é reservado para aqueles médios que estão aprendendo, são os iniciantes. Mas não é uma regra, o Lé também pode ser tocado por qualquer outro Ogã, não só pelos iniciantes. Geralmente por ele ser o menor, ele tem um som mais baixo e ele fica reservado às pessoas que estão aprendendo para que não destoie muito da vibração que está tendo ali no terreiro. Outro instrumento muito presente dentro dos terreiros é o agogô. A palavra agogô tem origem no Yorubá e significa sino. O som dele
é muito parecido com o som de um sino tocando. Ele faz a gente lembrar esse som. Esse instrumento, ele pertence ao orixá Ogum, e geralmente ele é o primeiro que deve ser tocado quando se está chamando Ogum nos terreiros. Então, a abertura da falange, né, da chamada da falange dos caboclos de Ogum, quando se começa a cantar o ponto, se deve tocar sempre o agogô antes de tocar o atabaque. Esse é um ritual ancestral, um ritual bonito de ser feito e vai trazer uma vibração muito bonita. Certamente que os guias que vão se manifestar nos terreiros de Umbanda vão responder muito bem quando os ogãs começarem a tocar o agogô antes do tambor. Outro instrumento que também é presente nos terreiros é o xequerê. Também ele é conhecido por AB, se escreve AGB. Ele é feito com uma cabaça rodeado de contas, vários fios de contas ao redor dessa cabaça, e o barulho dele, o som dele acompanha a batida dos tambores. Ele é também utilizado fora do terreiro, fora da religião, em questões folclóricas, em questões musicais. Ele é muito presente em outras questões da sociedade. Esse instrumento, o xequerê, ele é mais presente em terreiros de nação, terreiros que têm uma origem no candomblé muito mais forte, e nos terreiros de candomblé. Eu também já ouvi falar e já vi que esse instrumento é muito presente no batuque do Rio Grande do Sul. Aqui na região do Paraná, não é muito comum a gente encontrar o xequerê nos terreiros. Um ou outro a gente encontra, mas não é um instrumento que a gente pode dizer que é padrão dos terreiros de Umbanda na nossa região. Além disso, não há restrição da utilização de qualquer outro instrumento dentro do terreiro. Porém, nós temos que ter em mente que esses instrumentos que foram descritos até aqui, eles têm origens ancestrais, eles são utilizados dentro da religião afro-brasileira, de matriz africana, há centenas de anos. Por isso que eles são tão fortes e tão proeminentes. Mas, hoje em dia, nós já encontramos dentro dos terreiros outros instrumentos. A gente encontra pandeiro, a gente encontra surdo, encontra triângulo, encontra viola. São vários instrumentos que a gente encontra por aí. Todos esses instrumentos que estão presentes na musicalidade fora da religião, que é no samba enredo, no samba de roda, eles podem ser utilizados, mas não cabe a nós, médiuns da Umbanda, tentar entender como que a vibração espiritual desses instrumentos acontece dentro do terreiro, porque eles não são instrumentos ancestrais dentro da nossa religião. Então a interpretação que nós temos dentro do nosso terreiro, do tuaque, é que pode-se utilizar outros instrumentos, mas não de uma forma muito frequente, muito proeminente, para não destoar do que é a origem da nossa religião. Então hoje, dentro do nosso terreiro, o único instrumento que nós temos diferente é um pandeiro, que de vez em quando ele é tocado numa gira de baiano, ou numa gira de preto velho, mas não de uma forma muito constante. Então, para resumir e fechar essa questão dos instrumentos, cada terreiro vai dizer qual instrumento pode tocar na sua curimba. Isso cabe do pai de santo, cabe da mãe de santo, do chefe de curimba, do ogã. Cada terreiro vai ter a sua doutrina e vai levar de uma forma. Mas é importante nós termos em mente que não são todos os instrumentos que são originados na religião de matriz africana. Eu quero lembrar a todo mundo que se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem deixar nos comentários dos vídeos aqui embaixo, que eu estou lendo todos os comentários e eu vou responder eles, seja ali por texto ou num próximo vídeo, assim como eu já fiz um vídeo específico só de perguntas e respostas, o link está aqui em cima para vocês assistirem, tá? E assim a gente pode interagir e eu vou conseguir sentir como que vocês estão aprendendo, se vocês estão acompanhando. Dessa forma a gente pode manter uma interação bem legal e eu consigo sentir como que está sendo a transmissão do conhecimento, né, a aprendizagem de vocês em relação à curimba de terreiro. Chegamos ao final de mais um vídeo.
Eu agradeço vocês por estarem acompanhando esse curso online de Curimba. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal. Assim vocês vão ajudar muito esse canal a crescer e alcançar mais pessoas. Obrigado e axé a todos.